Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 27, nós vamos ler do verso 1 ao 13. Eu vou me deter até o verso 10, mas eu vou fazer menção até o 13, mas no próximo domingo que pregarmos nesse texto, nós voltaremos então dessa sessão e continuaremos do 11 em diante, mas hoje nós vamos ler 27 versos de 1 até o verso 13. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas ali, comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo, estes Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Até o versículo 13 apenas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor nosso, nós te damos graças porque temos do Senhor a ordem, o mandamento e a grande bênção de poder pregar o teu evangelho, Senhor, como o Senhor nos ensina na tua palavra. Temos ainda o socorro do Espírito Santo, que opera de tal maneira na iluminação da tua palavra e na aplicação da palavra ao coração daqueles que o Senhor vai falar, a tua igreja e o teu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu um mandamento de pregar, mas o Senhor não deixou isso à nossa própria maneira, ao nosso próprio modo, à nossa própria sabedoria, mas na plena e total dependência do Espírito Santo de Deus, que fala ao coração da tua igreja. Abençoa-nos então, exalta o teu nome, glorifica a Cristo, nosso Redentor, e edifica a igreja, trazendo comunhão, trazendo consolo, trazendo paz e salvação no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós chegamos, irmãos, aqui nessa sessão do capítulo 27 do livro de Deuteronômio, e aqui nós podemos dizer assim, nós chegamos na última sessão do livro, do capítulo 12 ao capítulo 26, nós tínhamos uma sessão imensa que tratou de todos os requisitos da lei, das ordens que o Senhor deu a Israel. Agora ele vai trazer toda essa informação, estabelecer em forma de pacto, dizendo a Israel literalmente que agora eles pertencem a Deus,
e Deus é o Deus deles, isto é, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. A linguagem pactual, ela é tomada aqui como centro do argumento, e a partir daqui eles vão entender, vocês vão viver de conformidade com os meus preceitos, com a minha lei, com os mandamentos que eu ordenei a vocês. De tal maneira que ele ordena no meio de um vale, dois montes particulares, Ebal e Gerizim, e de um lado a maldição e de um outro lado a bênção. E eles iriam ler e escrever as bênçãos e as maldições. Interessante, essas coisas todas serão melhor tratadas na sequência do capítulo 28 ao 30, quando ele vai descrever quais são as bênçãos e as maldições no livro de Deuteronômio. Mas o ponto aqui é, vocês chegaram nesse momento, vocês foram libertos, vocês foram redimidos, e Deus ordena que vocês agora escrevam a lei e tenham um altar para sacrifício. E vocês vão e eu vou declarar, e vocês vão responder solenemente que vocês pertencem a mim e eu pertenço a vocês. Vocês vão declarar solenemente tal coisa. Porque esse é o fim de todo o processo. Essa é a realidade da nossa relação com Deus. Se nós não temos exatamente essa consciência pactual de que Deus é o nosso Deus e que nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, não haverá nenhum benefício que possa fruir da parte de Deus para com seu povo, se não for por meio dessa relação pactual. Se eu sou de Deus, eu não vivo mais para mim mesmo. Se Deus é meu, eu vivo para servi-lo. Eu não vivo mais para mim mesmo, e eu vivo para servi-lo. O que Moisés agora, nessa última sessão do livro de Deuteronômio, passa a nos ensinar como que toda a obra da redenção, ela está conectada com dois princípios básicos: a lei e o sacrifício. O perdão dos pecados e o modo de vida ordenado pelo Senhor. As duas coisas estão postas aqui. Importante lembrar que foi assim lá em Êxodo, quando eles chegam no Monte Sinai, no capítulo 19, e no capítulo 20 eles recebem a lei, os 10 mandamentos da parte de Deus. Não se esqueçam de um detalhe: no mesmo capítulo, na mesma estrutura, na mesma seção, do 20 até o 24, nós vamos ter a ordem de construir um tabernáculo, onde se oferecerá sacrifício. Do 25 até o 31, você tem como esse tabernáculo vai ser feito. E você tem a mesma ordem, a lei e o sacrifício. Agora, a ordem do pacto e a relação deles é clara. Os dois montes, nesse monte, o Senhor ordena que se escreva as leis e se levante um altar para que seja oferecido sacrifícios ao Senhor. Como é exatamente que isso acontece? Tendo esse princípio geral sido estabelecido, nós temos um ponto a mais a estabelecer agora. Por que agora? Por que agora isso acontece? Lembre-se, Moisés está perto de morrer. Moisés está perto de morrer. No final do livro de Deuteronômio, ele vai morrer. O texto vai descrever isso. E Moisés não vai dar continuidade ao governo de Israel. É necessário que ele demande isso de todas as autoridades, não apenas dele como o grande legislador de Israel, mas também para os anciãos, também para os levitas. Ele ordena para que todas essas coisas sejam ensinadas em todos os lugares, aos anciãos das tribos, aos anciãos de uma região inteira,
porque você sabe que os anciãos de Israel eram divididos em partes menores a maiores. Então, tribos, haviam aqueles que eram anciãos do clã, da tribo e da região em que eles estavam. Você vai ouvir falar, por exemplo, não é, dos anciãos que estavam em Jerusalém, que representavam uma estrutura maior. Era essa uma necessidade. Depois, no verso 9 do mesmo texto de Deuteronômio 27, ele fala, e aos levitas. Porque o que ele passa agora a colocar sobre o povo, ele diz, isso não é apenas uma ordenança para mim, mas para todos aqueles que são cabeças daqueles que Deus chamou para governar. No verso 1 do capítulo 27, o texto diz assim, Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo. Perceba, Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo. Já no verso 9 do mesmo capítulo, perceba o que o texto diz, falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel. Não apenas ele falou com os anciãos, não apenas ele falou com os levitas, sacerdotes levitas. Qual é exatamente a implicação disso, irmãos, para a vida da igreja? Nós podemos ter certeza de tudo isso aqui, né? É do interesse de Deus que toda a verdade de Deus seja vivida em todas as esferas da vida. Tudo isso aqui não é apenas para ser vivido na igreja, é para que os pais apliquem isso em casa, para que os magistrados apliquem isso nos tribunais, para que os governantes apliquem isso nos palácios. Para que todos avancem a verdadeira religião. É ordenado que todas as esferas devem obedecer e praticar o que ele passa a ensinar aqui. Fundamentalmente, o que ele passa a ensinar aqui. Não adianta simplesmente, irmãos, imaginarmos que o que importa é nós obedecermos todas essas leis na igreja, simplesmente, mas não obedecer diante dos nossos pais, obedecer na ausência dos nossos pais, não obedecer na igreja, mas não obedecer na escola, não obedecer essas regras em todas as áreas e lugares onde Deus nos colocar. Aqueles que são líderes foram chamados para avançar esse processo. E Deus vai cobrar daqueles que são líderes. Mas quanto àqueles que são inferiores, isto é, que estão subordinados, eles devem viver segundo o mesmo padrão ordenado pelo Senhor. Mas outro aspecto importante que deve ser frisado aqui é que quando o texto, que é a primeira vez em Deuteronômio inteiro que Moisés fala juntamente com os anciãos, isso é um detalhe importante na narrativa. Primeira vez em todo o livro de Deuteronômio. E é interessante que isso acontece no fim. Até porque esse é o governo que vai permanecer até mesmo na igreja neotestamentária. Veja, você tem os apóstolos que chegam na igreja neotestamentária, chamados por Cristo, o Senhor da igreja, e ele instrui os apóstolos na verdade. E os apóstolos, eles não existe, não é, continuidade apostólica, sucessão apostólica. Tanto é que os apóstolos ordenam, quando eles chamam, por exemplo, os evangelistas que têm quase o papel apostólico como de autoridade, como, por exemplo, próprio Timóteo. Tanto é que Paulo diz, cumpre teu papel de evangelista. E Timóteo e a Tito, eles ordenam, escolhei presbíteros, escolhei anciãos,
Porque essa é uma realidade em que a igreja ela não é governada por Moisés no sentido de uma autoridade, não é governada pelos apóstolos no sentido de que eles têm a sucessão, mas do ensino que eles deixaram. Tanto é que a lógica é imediata. Em Josué, por exemplo, Deus chama Josué e diz: faz tudo segundo o que está escrito no livro da lei. Não é, você é outro Moisés. Assim como os apóstolos. A igreja é edificada sobre a doutrina, e o que Deus revela a Moisés, ele avança por meio dos anciãos, por meio dos levitas, que darão continuidade a esse processo. E por isso a igreja do Senhor, ela é governada por anciãos, isto é, presbíteros. Desde o Antigo Testamento é assim. Você vai lembrar disso. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio, ele diz: fale ao povo. Era muita gente, muita gente. Ele fala ao povo como? Lá em Êxodo ele vai dizer: os anciãos, os presbíteros de cada grupo deles, os que representavam eles. Ele fala a eles e eles falam às suas tribos e àqueles a quem eles representam. Já era assim desde o princípio. E Moisés aqui, um detalhe importante que não apenas deve passar despercebido, mas certamente tem um peso aqui, uma vez que ele cita duas vezes, não o mesmo grupo, presbíteros, isto é, anciãos, e depois levitas. Eu me refiro à palavra presbíteros porque essa é a palavra mais associada a ancião no Antigo Testamento. Presbítero é o ancião do Antigo Testamento, enquanto que o bispo é um termo mais grego, mas que também está ligado ao conceito de presbiterato, de pastoreio. Particularmente, Deus fala e avança a sua verdade por meio daqueles que Ele coloca como líderes sobre outros. Então, Deus não nos deu autoridade, nem nos deu autoridade sobre as pessoas, senão para avançarmos o seu reino, senão para fazer conhecida a sua vontade e a sua lei. Marido, Deus não te deu uma esposa, senão para fazê-la conhecer as verdades do reino, e você é o cabeça e aquele que deve levar esse conhecimento. Pais, Deus não lhe deu filhos como coroa da sua vida, mas para avançar o reino. E vocês devem e são chamados para toda essa vontade revelada ser ensinada na sua casa, instruindo os seus filhos. Não apenas do púlpito da igreja, mas no quarto do casal e na sala da família. Essas coisas devem ser instruídas na igreja, em casa, no lar, em todo lugar que Deus nos colocar como autoridade. Importante que no verso 9 e 10, ele usa uma expressão bem interessante. Ele diz assim: falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve. Guarda silêncio e ouve. Porque o que eu passo a dizer é solene, é fundamental, é vital, é essencial para a vida. Aqui é uma maneira, uma figura de linguagem para amenizar o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo: cale sua boca e escute. Esse é um termo. Pare de falar e escute.
o que nós passamos a dizer. Lembre-se que o propósito da lei é esse. Paulo diz lá em Romanos, para que toda língua se cale e todo homem seja mentiroso diante de Deus. Porque só Deus é verdadeiro. Quando ele diz cale e escute, você imagina o avanço dessa verdade em casa. O pai vai ensinar a verdade aos filhos e os filhos começam a rebater o pai. O coração deve chegar nesse ponto. Cale sua boca e escute, porque o que eu tenho para lhe dizer não é simplesmente o que eu penso, é a verdade eterna de Deus. Não abra a sua boca. Às vezes nós, tomados por uma percepção da sociedade tão estranha, nós queremos que nossos filhos sejam questionadores. O pai que acha lindo. O pai fala e o filho retruca. O pai fala e o filho retruca. Aí outro diz assim, é um líder. Para mim isso é um rebelde. Líder é aquele que retruca quando uma autoridade fala. Isso não é liderança, isso é rebeldia. Que não se cala diante daquele que Deus colocou para autoridade sobre ele. Que não baixa a cabeça. E o profeta diz, Moisés vai dizer, falou Moisés essas palavras juntamente com os sacerdotes levitas. Silencie e escute. Porque a tua opinião não funciona. O que eu vou te falar é o que é vida, o que é eterno, o que é essencial. É o que sai da palavra de Deus. Pais, cuidado. Não encontrem no não calar a boca dos filhos, desrespeitando a sua autoridade, como sendo uma virtude de liderança nos seus filhos. Porque certamente não é. Porque certamente não é. Mas o que mais, no avanço desse reino, Deus faz por meio de Moisés, os anciãos e os levitas aqui, né? O que é que ele manda fazer? E o que é tão importante que deve ser dito aqui? Voltemos ao texto então, no início, no verso 2 agora, por favor. Ele vai e diz assim, verso 2 em diante, no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e você vai passar cal nelas. Você vai embranquecê-las. Isso é uma prática que eles aprenderam com os egípcios, certamente. É mais comum entre os egípcios, diz os estudiosos, do que propriamente na região dos cananeus para onde eles estavam indo. E ele diz assim, você vai embranquecer a pedra. Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, teu Deus de teus pais. Ora, aqui há uma linguagem interessante. Quando você cruzar o Jordão, você vai chegar na terra e você vai fazer simples. Você vai pegar pedra. Ele vai dizer lá na frente, com respeito ao altar, você não vai talhar essa pedra, você vai apenas passar cal. Você vai passar algo que vai embranquecer aquela pedra e você vai escrever nela a lei que eu te dei. E será como um memorial, será como uma declaração. E onde você vai colocar?
Você vai ver lá nos versos que nós vamos tratar isso melhor no domingo seguinte, que é na segunda sessão, do verso 12 e 13, do 11, 12 e 13. Veja comigo, só para você entender o que é que acontecerá com elas. No verso 11, Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Estes, aí ele coloca, de um lado você vai escrever as bênçãos, de outro lado as maldições. E elas estarão olhando para vocês. Vocês estarão na terra e colocará as maldições de um lado e as bênçãos de outro. Vocês vão lembrar continuamente que essa terra que vocês possuem foi dada por Deus. O verso 2 diz: quando passares o Jordão e entrares na terra que o Senhor Deus te deu, vocês vão entrar na terra que foi dada por Deus. Vocês vão deixar essa margem e essa descrição clara diante dos olhos de quem passa. Toda a lei, as bênçãos e as maldições. Se fizermos aquilo que agrada a Deus, receberemos os benefícios da obediência. Se fizermos aquilo que desagrada e que corrompe a natureza da religião verdadeira, nós seremos amaldiçoados. Receberemos a punição por isso. Estarão diante de vocês quando cruzarem o Jordão. É intrigante, no meu entendimento, isso, porque quando eles são libertos do cativeiro egípcio, irmãos, eles vão para o Monte Sinai e lá eles recebem a lei escrita em tábua. Agora eles entram na terra prometida. A mesma lei que foi dada ali, agora é escriturada, ela é escrita ali, ela é posta ali, como um testemunho de que eles não podem viver sem a verdade revelada de Deus. Você não vai exercer religião verdadeira sem a vontade revelada de Deus. Você não vai ser um bom marido sem a vontade revelada de Deus. Você não vai ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, se não for pela vontade revelada de Deus. E você não vai ser um bom filho, se não for pela vontade revelada de Deus. Um bom patrão, um bom empregado. E se você não cumpre, você recebe o juízo. Se você cumpre, você recebe as bênçãos do pacto. Estão ali, diante dos nossos olhos. Eu não tenho como ler a vida se não tiver a consciência de que é por meio daquilo que foi revelado por Deus e colocado aqui diante dos nossos olhos que nós devemos viver. Você vai encontrar crentes, provavelmente crentes, dizendo assim: eu acho que esse assunto não precisa ser tratado à luz da Bíblia, não precisa ser tudo Bíblia. Por que Deus manda colocar num monte a sua lei? Eu vou mais adiante. Por que na nova aliança ele não vai escrever num monte, ele vai escrever no coração? É porque eu não posso viver sem a vontade revelada de Deus. Eu não tenho como andar e como agradar a Deus se não for por aquilo que Ele mesmo me ordenou. Por aquilo que Ele mesmo me ordenou. Na sequência do texto, por favor, voltemos lá, no verso 2 e 3 nós lemos, preste bem atenção, na sequência do verso 4 agora. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno, no monte Ebal, e você vai passar a cal, né? Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras,
sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor, teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas ali, comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. No mesmo monte, Monte Ebal e Monte Gerizim, vai ficar claro posteriormente na seção do verso 11 ao 13. Aqui no Monte Ebal, ele ordena que se escreva as leis, mas mais ainda, que se levante um altar para sacrifício. As duas coisas ordenadas por ele. E nesse altar, veja, no primeiro, a lei, você vai organizar a pedra para receber o texto. No altar, você não vai tocar na pedra, no sentido de trabalhar a pedra. Ela não vai receber nenhum tratamento com ferro, nada será feito. Ela como ela é, você não tocará nela. O altar será feito dessa pedra. E ali você vai oferecer holocausto e, ao mesmo tempo, sacrifício que gera alegria, comunhão, e onde nós nos assentamos para comer com o Senhor. Duas celebrações. Vocês vão entrar pelo Jordão, vocês vão escrever as leis nessas pedras, e numa outra pedra, que vocês não vão tocar nela, vocês vão fazer um altar para o Senhor. E vão oferecer 2 tipos de sacrifício. Oferta pacífica e holocausto, que é o perdão dos nossos pecados. 2 coisas vocês farão ali. Sabe que o conceito da graça, ela não separa a necessidade da obediência à lei. E a ordem de obedecer à lei, ela não é a parte da graça que nos redime. É por isso que está posto ali o altar com o sacrifício e o perdão dos pecados e a lei que guia o povo no modo como eles devem viver. Sem o sacrifício, a lei, ela é um peso para mim. Eu não posso olhar para ela na perspectiva de que tenho benefícios em fazer aquilo, ou agradar a Deus, ou obedecendo a lei. A alegria, o prazer naquilo. Sem que ela não me condene mais, ela não tem nenhum valor de alegria na minha alma. Não poderia dizer, como salmista, o meu prazer está na lei do Senhor, porque certamente não seria um prazer. Jamais seria um prazer. Porque ela me condenaria. Só tem uma possibilidade da lei se tornar uma bênção para nós. Se ela não me condenar mais. Porque se ela me condenar, não há esperança para mim. Como diz Gálatas no capítulo 3, verso 10, maldito todo aquele que não anda, não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O detalhe de Paulo aos Gálatas é: maldito todo aquele que não permanece. Então, se nós obedecemos a lei por algum tempo, mas não permanecemos, e nós somos exatamente assim, nós somos malditos,
Entenda, não é a maldição do pacto naquele sentido em que você faz o que agrada a Deus, você é abençoado por Ele. Você não faz o que agrada a Deus, você recebe a punição. Essa maldição e essa bênção, naquele contexto do pacto da graça, significa a disciplina de Deus sobre o seu povo. A maldição, nesse caso, você está fora do pacto. Se você é salvo pela obediência da lei, você está sob maldição. Se você está sob maldição, você está fora do pacto. Ele diz, ora, não apenas isso, veja, irmãos, não que você apenas não permanece. Ele diz, permanece em quê? Paulo continua em Gálatas 3,10. Em todas as coisas escritas. Veja, não apenas em uma lei, mas em todas elas. Moisés disse, escreve todas elas na pedra. Eu preciso obedecê-la toda. Não basta apenas permanecer, eu preciso obedecer toda a lei. Como transgressor da lei que nós somos, e como inconsistente que nós somos, pela nossa natureza caída, se não tivesse paralelo a essa pedra com a lei, a pedra que é o altar, todos nós estaríamos destruídos. A pedra do altar é que nos perdoa os pecados. Que pedra é essa? É importante nós frisarmos isso, porque nós temos alguns princípios aqui que podem nos ajudar a entender melhor. Por exemplo, quando você abre a palavra de Deus no livro de Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 2, Daniel capítulo 2, você prestasse bem atenção na leitura desse texto. Daniel capítulo 2, versículos 34 e 35. Preste atenção no texto, irmãos. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Veja o detalhe que Daniel utiliza aqui. Ele diz, lembra, irmãos, aqui foi ordenado a construção da estátua de Nabucodonosor. E aqui nessa ordem, no poder desse grande imperador, se fala de um grande reino. Só que aqui ele fala de um outro. Ele manda fazer uma pedra, e ele diz, uma pedra, diz o verso 34, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Você vai pegar uma pedra, diz o texto lá, sem o auxílio das mãos, você não vai tocar nela, você não vai ajustá-la. E sobre essa pedra, você vai fazer o altar. Nada passa nela. Ela não foi feita por mãos de homens. Ela não foi construída pela habilidade dos homens. Nós precisávamos de um sumo sacerdote que fosse separado dos pecadores. E por isso ele adentra o tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. E ele leva sobre si os nossos pecados.
Esse altar, irmãos, foi feito de pedra, como o texto descreve. Não foi tratado artificialmente, como o texto descreve. E você não vai levantar uma ferramenta para essa pedra. Uma. Interessante que Paulo diz que uma rocha os seguia, lá no texto de Corinto, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, e era Cristo, ele diz. E a Bíblia diz mais, que esse altar, que essa pedra, que é a pedra angular, onde é edificada a igreja, onde a igreja permanece, ela se tornou pedra angular, pedra de tropeço para aqueles que não creem, e de grande edificação para aqueles que creem no seu nome. Quando vocês entrarem, atravessarem o Jordão, vocês vão ver as exigências de Deus. E do mesmo lado, um altar, onde se oferecerá sacrifícios de perdão de pecados e de comunhão com Deus. Quando vocês cruzarem o Jordão, quando nós entramos na presença dele, nós sabemos como devemos viver, porque a lei foi escrita nos nossos corações, e essa lei não nos condena mais, porque Cristo Jesus levou sobre si a maldição da lei, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar. Quando a lei ela foi escrita, irmãos, um altar foi levantado ao lado dele. Matthew Henry diz assim: isso aconteceu para significar que nós não poderíamos olhar com nenhum conforto para a lei de Deus, estando consciente nós mesmos, diz Matthew Henry, da violação da lei de Deus que temos cometido. Não poderíamos olhar para ela com conforto, se não fora o grande sacrifício pelo qual os nossos pecados foram perdoados. E Paulo diz lá em Romanos 8:1, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Matthew Henry continua: esse altar foi colocado no Monte Ebal, o monte no qual aquelas tribos se colocaram de pé, e elas diziam amém, amém para as maldições, é o que está escrito no verso 11 a 13, amém para as maldições, para dizer claramente, veja, ele escolhe o altar exatamente onde as maldições estão. E quem são? Ele vai descrever no verso 11, 12 e 13. Quem são os que se colocam no monte da bênção e no monte da maldição? Do monte da maldição são os filhos das escravas e da segunda mulher de Jacó. E do monte da bênção são os filhos dela, por meio da sua primeira e amada esposa, da livre. Independente do que esteja acontecendo aqui, nós vamos elaborar isso com detalhe sobre esse aspecto posteriormente, mas o que nos interessa aqui na construção desse entendimento é que o altar está aqui num monte onde foi dito amém para as maldições, e lá, porque pecamos e recebemos as maldições, porque pecamos e recebemos a condenação, e do lado está um altar onde oferecemos sacrifício de perdão, onde o cordeiro foi imolado, onde nós temos comunhão com o Senhor.
a maldição que estava sobre nós caiu sobre Cristo. Caiu sobre Cristo. Tudo isso para nos ensinar que somente através de Cristo nós somos redimidos da maldição da lei. Tudo isso para nos ensinar quando vocês cruzarem o Jordão. Está aqui a maldição e a bênção. Do lado de Gerizim, a bênção. Monte Ebal, a maldição. 6 de um lado e 6 de um outro. Lida a maldição, os 6 tribos dirão amém. Lida as bênçãos, as 6 tribos dirão amém. E do lado da maldição, a pedra, onde se sacrifica o cordeiro para a remissão de pecados. O que se dirá? Voltemos ao texto comigo, de Ezequiel mais uma vez. Desculpa, Deuteronômio, capítulo 27. Preste atenção comigo, irmãos, aqui, como que nesse contexto, quando ele diz silêncio e ouve aquilo que eu tenho para dizer, ele passa então a dizer as seguintes palavras. Preste atenção no que o texto diz. A partir do verso 7, ele diz assim: também sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás e te alegrarás, perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes, levitas, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve. Ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que eu hoje te ordeno. Guarda silêncio e ouve. Interessante a expressão hoje. Hoje vieste a ser povo do Senhor, seu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor, teu Deus. Não existe, irmãos, não existe possibilidade de você dizer: eu sou do Senhor, e não obedecer à voz do Senhor. Há uma conexão direta. Vocês vão dizer: eu sou do Senhor, e eu vou obedecer à voz do Senhor. O sacrifício que nos livra da maldição, a maldição que está diante de um lado de onde está Israel, a bênção de outro lado. O sacrifício é feito no monte da maldição. Os nossos pecados são perdoados. Agora nós declaramos que nós somos do Senhor. Como faremos isso? Pelo modo como nós vivemos. Pela maneira como obedecemos a sua voz. Pelo modo como as Escrituras nos ensinam aqui como nós devemos viver. Eles podem se alegrar, irmãos. Nós podemos nos alegrar na lei, uma vez que a maldição já não está sobre nós. E nós agora precisamos seguir aquilo que o Senhor nos ordena, porque os benefícios são reais de um povo que anda segundo a lei de Deus. Não existe a possibilidade de nós sermos libertos da escravidão
se não for para vivermos segundo o senhorio daquele que nos libertou. Nós não fomos libertos da escravidão para vivermos segundo o senhorio da nossa própria carne. Nós vivíamos segundo o rei, segundo o faraó, agora nós vivemos segundo o Criador dos céus e da terra, o Redentor. E Ele é santo e o seu povo é santo. Esse é o modelo de vida que a igreja agora passa a viver, como Ele mesmo escreve aqui. Um sinal claro de que não há como declarar somente com os lábios que nós pertencemos a Deus, se não vivemos de acordo com aquilo que Ele ordenou na sua palavra. Perceba que isso se espalha em muitas áreas da vida. Vou pegar alguns aspectos práticos para pensar nisso. Vamos pensar no culto em primeiro momento, no culto a Deus. Muitas vezes nós desejamos um culto que esteja de acordo com os nossos próprios pensamentos. Como que Deus nos liberta da escravidão para adorá-lo segundo a nossa própria vontade? Você acha que a igreja evangélica brasileira, ela chegou onde chegou no que diz respeito ao modo de adorar a Deus, se não pelo um péssimo entendimento da lei de Deus, das ordenanças estabelecidas por Deus e do culto ordenado por Ele? Certamente a igreja brasileira chegou onde chegou porque se apartou dos princípios da Escritura. Fomos salvos pela graça para vivermos segundo a nossa própria vontade. E não existe lugar mais claro onde nós lutamos contra a nossa carne do que no culto a Deus. Porque não fazemos aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada a Deus. E certamente devemos fazer com alegria aquilo que agrada a Deus. Segunda coisa importante, não apenas no aspecto do culto, mas no aspecto da relação familiar. Vamos pensar aqui na relação pais e filhos. Nós temos a tendência, como filhos, adolescentes, jovens, crianças, de ouvirmos os amigos nas escolas que nos ensinam coisas que são contrárias àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E conselhos que são contrários àquilo que as Escrituras nos ensinam. E o nosso coração, querendo ser aceito ou recebido por esse grupo, acaba se acomodando a essas práticas, como que dizendo, se eu fizer isso, eu vou ser bem tratado aqui. Mas é mais uma vez, ora, se você pertence ao Senhor, Deus lhe deu pais que temem a Deus e que estão instruindo vocês na palavra como vocês devem viver. Não são seus amigos que ditam a regra, são seus pais que ditam a regra. E se você não aprender com seus pais a obediência, você vai ter dificuldade de adorar a Deus como Ele requer. E você vai ter dificuldade de aceitar a vontade de Deus quando ela se manifestar. A rebeldia não é fruto daqueles que atravessaram o Jordão, na perspectiva da redenção. Mas ainda, você vai lidar no trabalho, você no seu trabalho, sendo empregado, sendo funcionário, quando você lida com normas e você acha que não deve cumprir normas e que no horário do trabalho você resolve fazer outras coisas e que você rouba o tempo que é pago para ser trabalhado e você se alegra com aquilo
e você acha que foi esperto, que conseguiu ter algum benefício com aquilo, você não entendeu o pacto. Você disse: eu sou do Senhor. Então obedeça ao Senhor. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer literalmente essas palavras: não trabalhe apenas quando o seu patrão estiver vendo, quando ele estiver percebendo você. Trabalhe até quando ele não estiver, porque o teu Senhor está nos céus e ele vê. Eu que atravessei o Jordão pela graça, permaneço nele pelo sacrifício e fui redimido pelo sacrifício, fui salvo pela misericórdia de Deus em Cristo. Eu devo fazer aquilo que ele manda eu fazer. Em todas as áreas da nossa vida. Diante de nós temos a graça do sacrifício de Cristo e a lei com as bênçãos e maldições. As maldições que nos separam da eternidade já não estão mais sobre nós, porque o Cordeiro levou sobre si. Mas certamente poderemos ser punidos, disciplinados por nossa desobediência. Mas deixa eu me dirigir a você agora que não tem Cristo Jesus. Você que está ouvindo esse sermão aqui na igreja e deve pensar: qual é a solução para mim? Está posto de um lado as bênçãos, de um lado a maldição. Você não conhece as bênçãos, mas certamente as maldições. Porque como pecador que você é, não haverá esperança para você, e as maldições do Senhor cairão sobre você, se elas não caírem sobre Cristo, e se Cristo não for teu Redentor. No Monte Ebal, as maldições e o altar, porque só o sacrifício de Cristo nos livra da condenação eterna ordenada por Deus. Somente em Cristo você será livre dessa maldição. Então arrependa-se hoje dos seus pecados e venha ao Senhor Jesus Cristo para ter vida e vida abundante. Vamos curvar nossa cabeça. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz, podermos ser desafiados a andar de conformidade com os Teus preceitos. Não apenas isso, mas segundo a norma do Evangelho, a norma da redenção, segundo a Tua misericórdia em Cristo Jesus manifestada. Nós somos Teus, Senhor. Então ensina-nos, ajuda-nos a vivermos segundo a Tua palavra, em todas as áreas da nossa vida. Que a Tua palavra, que a Tua lei, que a Tua vontade seja realidade no modo como nós andamos e como nós vivemos nesse mundo. Para o nosso próprio bem e para a glória do Teu nome nós pedimos isso, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.